Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A palavra de Deus revela claramente quem é Jesus, mostrando sua identidade, missão e natureza divina. Ao estudarmos algumas outras doutrinas e crenças, vamos aprender que Jesus era apenas um homem, um guru, um mestre espiritual, um ser cheio de luz, enfim, uma finita ideia de quem é Cristo. O mais interessante da maioria dessas doutrinas e ensinamentos é que eles demonstram e declaram Jesus como um homem a ser respeitado e um exemplo a ser seguido. Mas o mais importante da natureza de Cristo é negado por esses ensinamentos, de que Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Pense nisso, o Deus Todo-Poderoso que criou as estrelas e os planetas e todo este universo e que sustenta tudo isso se fez humano e habitou entre nós. Antes que Abraão existisse, eu sou, declara Jesus no livro de João 8:58. O termo eu sou quer dizer em hebraico Yahvé, nome em que Deus se apresentou a Moisés no livro de Êxodo 3:15. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Jesus, o próprio Deus, veio ao mundo, o mundo que foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, o povo de Israel, mas eles não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus veio ao mundo com o intuito de fazer aquilo que nenhum homem nascido da carne teria condições de fazer. A vinda de Jesus Cristo ao mundo serviu para nos salvar, porque nenhum homem consegue por méritos próprios pagar o preço dos seus pecados, ou seja, a nossa desobediência para com os princípios e as leis de Deus, nosso Criador. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, do 18 ao 21. Diferente de todos os outros humanos que nasceram neste mundo, que foram concebidos da carne, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, o próprio Deus, veio ao mundo para nos salvar e livrar sobre si os castigos dos nossos pecados. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. É importante declarar que apenas em Jesus há salvação, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Toda essa história de Jesus é loucura para aqueles que estão enraizados nas ideias e nos pensamentos deste mundo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém tem acesso ao Deus Pai se não for por Cristo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Jesus era tão humano como nós, com capacidade para pecar se quisesse. O diabo tentou fazê-lo pecar, mas ele resistiu. É Jesus quem nos ajuda a deixar o pecado.
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Jesus é o Mestre e nos explicou através de seus ensinamentos sobre Deus e o seu reino, o reino dos céus, e nos convida a mudar não apenas nosso comportamento exterior, mas principalmente nosso comportamento interior. Nem vos chamei mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Mateus 23:10. Jesus é aquele que é maior do que todos os homens e anjos. Jesus é maior do que Salomão, o homem gerado da carne mais sábio que pisou nessa terra. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israíta, e Emã, e Calcal, e Darda, filhos de Maol. 1 Reis 4, 29 ao 31. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Mateus 12:42. Jesus é maior do que o templo, a casa de Deus. Jesus é aquele que está acima do salmo, de quem é o Senhor. Jesus é aquele que deve ser preferido a pais e parentes, deve ser mais amado do que o pai e mãe, marido e mulher, irmãos e irmãs. Jesus é aquele que fez sinais, prodígios e milagres. Andou sobre as águas, transformou a água em vinho, multiplicou por 2 vezes os pães e saciou a fome de uma multidão. Curou leprosos que vieram ao seu encontro, curou o paralítico na piscina de Betesda, curou um cego de nascença, acalmou a tempestade, ressuscitou a filha de Jairo, chefe da sinagoga de Cafarnaum, ressuscitou o jovem de Naim, filho único de uma viúva, ressuscitou a Lázaro, irmão de Marta e de Maria, de Betânia, transfigurou-se diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João, entre tantos outros. Jesus é aquele que tem títulos e características únicas e superiores a todos. Jesus é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criatura, o primogênito dentre os mortos, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder. Hebreus 1:3. É o unigênito de Deus Pai, sendo o Filho único de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, Filho do Deus vivo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1:32. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Marcos 8:29. Jesus é o Santo de Deus, é poder e sabedoria de Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. É importante explicar que a matemática divina é diferente da matemática humana. Como vemos Jesus Cristo declarando na palavra que Ele e Deus Pai é um só. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Se faz necessário trazer este assunto, pois muitas correntes e ideias humanas tentam distorcer a palavra, declarando que Jesus não pode ser Deus, se a Bíblia declara que Ele é o Filho de Deus. Portanto, agora entendemos
pela palavra que Cristo e o Pai são um, assim como o próprio Espírito Santo de Deus. Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, Cristo e o Espírito Santo. E estes três são um. 1 João 5:7. Jesus é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é o descanso para as nossas almas, é o centro e fim das Sagradas Escrituras, é o nosso mediador diante do Pai. Jesus é o juiz que julgará as ações dos homens, é o juiz dos vivos e dos mortos, é a videira e nós usamos, é o pão da vida, o pão vivo descido dos céus, é o bom pastor, é aquele que não tem pecado, é aquele que tem poder de perdoar os pecados, é aquele que reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, é aquele que estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos, é aquele que nos curou, é por ele que todas as coisas foram feitas, e nada do que foi feito é sem ele. Porque por ele tudo existe, e é por ele que nós somos, e sem ele nada podemos fazer, porque ninguém vai a Deus Pai a não ser por meio de Jesus Cristo. É aquele que, por ser Deus, deve ser adorado por todos. E novamente, quando introduz o seu primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. E entrando na casa, encontraram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Mateus 2:11. Deus o exaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e sobre a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2:10-11. Aos que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: de fato, tu és o Filho de Deus. Mateus 14:33. E eis que, aproximando-se um leproso, o adorava. Mateus 8:2. E vendo-o, adoraram-no. Mateus 28:17. Enfim, nenhum vídeo de duração infinita iria transmitir aquilo que é Jesus. Mas a mensagem final é essa: Jesus não é apenas um homem, ele é o próprio Deus. Jesus não foi um homem cheio de luz, ele é a luz. Jesus não foi apenas um mestre espiritual, ele é o mestre dos mestres. Jesus é a maior prova de amor de Deus para a humanidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E todos, sem nenhuma exceção, só encontrará a vida a partir dele e por meio dele. E é através do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Espírito de Cristo, que os nossos olhos se abrem e reconhecemos, finalmente, quem ele é.